Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Hoje eu vou mostrar para vocês a finalização do esqueleto, né? Do nosso dashboard, mais a construção das páginas de login e de cadastro de novos usuários, né? Que eu quero que vocês façam isso nas próximas semanas como as pequenas entregas do projeto de vocês. As páginas não precisam estar funcionando com os dados, mas precisam estar com o layout pronto, tá? Antes de tudo, né? Vou mostrar, já mostrei, né? O CSS que a gente vai trabalhar é desse site aqui. Ele, eu gosto dele porque ele já traz pra gente as classes que a gente vai usar no para desenvolvimento, né? Do visual. Eu não preciso estar fazendo nada em CSS. Eu simplesmente vou usar as classes que ele tem aqui prontas no código e colocar dentro do meu HTML. Um exemplo aqui no código que a gente já começou a desenvolver, vou abrir aqui no GitHub. Esse link aqui do GitHub tá na sala virtual, tá bom? Front-end. Aqui, ó, código do GitHub. Foi o aviso que eu postei dia 13/8, tá? No aviso da aula de hoje, do dia 20/8, eu também vou colocar esse código do GitHub, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Dentro do meu front, né, eu tenho o index HTML. E aqui eu chamo, nesse script aqui, eu chamo o link do Tailwinds CSS. O Tailwinds, né, CSS, ele é um framework CSS. E aqui a gente está acessando a nuvem dele, né, onde tem todo o código que a gente vai usar para fazer a estilação, para a gente fazer o nosso estilo da nossa página, né, melhor dizendo. E basicamente eu só declaro as classes, como eu mostrei na última aula, e vou chamando que elas para formatar a minha página. Eu só olhar aqui nesse site, por exemplo, se eu quiser a cor do fundo, eu coloco BG. Se eu quiser mudar o tamanho do texto, eu coloco um text, traço e coloco o número. Se eu quiser um P, digamos margem, eu utilizo um P e o M, seguido do numeral, né? Então a gente tem um BG Green para mudar as cores, e aqui vai ficar verde, né? No caso é o green, e assim por diante. Então eu tenho essa página aqui já pronta nesse cabeçalho, sem utilizar CSS, só utilizando o framework Tailwinds. E a gente vai dar continuidade aqui agora. Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho essa página aqui, e ela tem esse cabeçalho principal, né? Que fica aqui no topo, que já está pronto. E aí eu vou ter um segundo cabeçalho que vai ser um aqui e um outro aqui. Esses dois cabeçalhos, eles vão trazer aqui para mim a temperatura atual. Esse aqui vai ter a temperatura atual. E esse aqui eu vou trabalhar com a umidade atual, tá? E aqui embaixo eu vou ter minha área do gráfico para a gente visualizar, tá bom? Então agora a gente vai construir essas duas caixas aqui, ó. Temperatura atual e umidade atual. Tá vendo que não está formatado aqui, né? Então vamos lá para o nosso código. Já tenho aqui pronto, né? Fechei sem querer. Deixa eu dar um código ponto aqui. Beleza, voltou. Ótimo. Então, pra gente dar continuidade aqui. Então, eu vou ter aqui de cara, né? Uma div. Já tá aqui dentro. E eu vou ter uma div também. Já tá feito, né? Eu vou ter uma div separada. Para temperatura atual e os graus. Tirei eles aqui. Beleza. Temperatura atual e os graus que eu vou trabalhar. Ótimo. Bom, se a gente olhar lá na página, deixa eu salvar aqui e voltar para o nosso HTML.
Bom, não mudou nada, né? Agora sim que a gente vai entrar com o Tailwind CSS para fazer a estilação, mudar o estilo, né? Desse texto aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou chamar class e vou começar o grid. Vou colocar um grid aqui e salvar. Não vai mudar nada. Por que não muda? Nesse caso aqui, na verdade, pessoal, aqui eu não vou usar o grid por enquanto. Eu vou começar pelo BG white, que eu já vou definir aqui uma cor, né? Cor branca. Se a gente olhar lá no nosso site, que eu estava olhando aqui agora, o BG é a cor de fundo. Então eu vou determinar aqui uma cor BG, né? O white. Vou colocar um P de 4. Daqui a pouco eu já volto explicando, né? O que cada coisa vai fazer aqui. Com um dead LG Xandal. Então aqui já traz aqui pra gente também as sugestões, né? Do que a gente pode complementar. Uma borda aqui de 4 e definir a cor dessa borda de blue 500. Vou salvar aqui e pra gente ver como tá ficando lá no HTML. Tá vendo como que já ficou o card aqui? Uma borda lateral azul, tá vendo? Onde que eu coloquei a borda? Com esse componente aqui. Se eu apagar ele, a borda vai sumir. Então voltar aqui, salvar, recarregar a página e tá aqui pra gente, tá? O que cada componente desse aqui vai fazer? BG White define a cor de fundo branco, né? O P4 ele vai adicionar, que é o padding, né? É um espaçamento interno de 4 ou 16 pixels entre os componentes que estiveram dentro dessa caixa aqui, né? Eles não ficaram todos juntos, todos colados. Esse Grounded LG, o que vai fazer pra gente? Vai deixar os cantos da caixa arredondados. Se eu tirar ele, ficar estático, né? Vai ficar retinho. Vou voltar aqui, salvar e vai arredondar pra gente. Deixar um estilo melhor, né, de ser visualizado. O Shadow é em inglês, né? Mas eu acho que é assim que pronuncia. Ele vai criar pra gente, vai adicionar um sombreamento, uma pequena sombra em volta da caixa. Essa sombra que aparece aqui bem fraquinho é o que cria. E o border cria uma barra vertical. Essa barra aqui, ele vai criar essa barra. O border L4 e o border blue vai fazer pra gente essa coloração aqui de azul. Se eu colocasse um red, ele ia ficar vermelho, tá bom? Então aqui a gente já fez o nosso primeiro kart. Bom, vamos dar continuidade aqui agora com o texto, né? Que tá aqui dentro. Vou formatar ele também, tá? Colocar um class, colocar um text. Ó, já aparece aqui pra mim, tá vendo? Text gray. Mas eu vou usar um text gray de 500 e um text SM. Bora ver como ficou lá. E eu já explico o que cada um faz. Tá vendo que ficou um pouquinho mais claro? O que acontece aqui, pessoal? O text gray 500 ele vai deixar nosso texto cinza, com um tom cinza. E o text SM tem o objetivo somente de diminuir nossa fonte, deixar um pouquinho menor, tá bom? Que é o que eu quero fazer aqui pra gente. E no H2, nessa tag aqui, né, onde tem o grau, o que eu vou fazer aqui nele agora? Vou colocar aqui um ID. Primeiro eu vou identificar esse campo, né, com ID. Com o ID de corrente temp. O corrente temp, pessoal, é meu ID único aqui, tá? Estou identificando esse campo
o JavaScript atualizar ele depois, porque ele vai ser dinâmico, tá? Então aqui a temperatura atual é em inglês, estou usando ele. Vocês podem utilizar aí temperatura atual, temp atual. Esse aqui é meu ID único, tá? Porque esse valor aqui vai ficar atualizando, igual eu mostrei na última aula. Então eu preciso ter um ID aqui, um identificador único, tá bom? Então vou deixar o corrente temp aqui. E vou colocar agora as classes. Opa, esse traço aqui eu deixo. Vou colocar a classe para começar a formatar ele. Vou colocar um text 3xl seguido de um font bold. Deixa ele negrito. E deixa ele também cinza, né? Um text gray de 800. O que ficou? Faltou as aspas aqui. Beleza. Vamos salvar aqui e ver como que ficou na nossa página. Vai ficar um pouco maior, tá vendo? O que acontece aqui? O que eu fiz, né? Corrente tempo, já falei o que acontece, o que ele faz, né? O nosso ID. O text 3xl, ele deixa o texto grande. Deixa um pouco maior, tá vendo? É o contrário do SM, né? Que é o small, que é pequeno. Eu tô deixando ele 3xl, grande. Font bold, tranquilo, deixa o texto em negrito. E o text gray, ele deixa o texto cinza, né? Um cinza escuro. Tá vendo? Quase preto. Se eu colocasse menor, tipo, sei lá, 500, seria um cinza, mas não tão forte, tá vendo? Então deixar aqui de 800. Salvar aqui, beleza? Funcionando. Funcionando não, né? Essa parte aqui tá pronta. Bom, pessoal, se vocês lembrarem, né? Eu falei que eu teria, né? Uma parte para temperatura e outra para umidade, tá? Então a gente vai fazer essa parte aqui da umidade agora. A umidade vai ser a mesma coisa. Então eu vou pegar essa div aqui, copiar, colar aqui embaixo, tá? Só melhorar a indentação dela aqui, dar um enter para visualizar melhor também. E ao invés de temperatura atual, eu vou colocar a umidade atual. E ao invés de ser graus, né, eu vou colocar aqui em porcentagem. Vou colocar a porcentagem, salvar. Recarregar nosso HTML. Beleza. Tá aqui nossa umidade atual também adicionada. Lembrando que o campo está estático, mas ele vai ser atualizado a cada segundo, né? Com a umidade atual que chegar. Só que eu preciso mudar aqui o ID. Lembra meu identificador único desse campo aqui, que vai receber o valor do JavaScript? Nesse caso aqui não vai ser mais corrente temp, vai ser o corrente ou seja, umidade atual, tá? Mas eu preciso fazer uma melhoria aqui, pessoal. O que eu preciso fazer? Seguinte, eu preciso tá vendo que aqui tá todos os dois juntos? Eu preciso dar uma melhorada aqui nessa div, né? Lembra que tem uma div que pega os dois componentes de temperatura atual e outra de umidade? Eu vou melhorar essa div onde os dois ficam, tá? Eu vou colocar uma class, colocar um grid, já explico o que cada um vai fazer. Colocar um grid color, colors, né? De 1, não é colors, é colors. Um MB grid colors de 2, um gap de 6 e um MB de 6 também, tá? O que cada um vai fazer? Vamos ver o que mudou aqui pra gente, que eu já vou explicar aqui pra nós o que cada um vai fazer. Opa, não atualizou. Bom, já sei, pessoal, o que aconteceu aqui. O nosso código ficou com uma pequena coisa errada, que aqui ao invés de ser G,
é 6. E aqui nesse MB também é um 6. Tá? Salvar aqui. E vou atualizar nossa página. Tá vendo que a gente colocou um espaço aqui, né? Agora. Ou seja, ficaram separados. E o que cada coisa aqui dessa aqui vai fazer, né? Deixa eu mostrar o nosso código. O grid, primeira coisa, o grid vai deixar nosso código responsivo. Qual que é a ideia de deixar nosso código responsível, né? Primeira coisa, ele vai fazer que todas as dívidas aqui dentro virem linhas. Linhas e colunas. O grid calls 1, ele configura um padrão para a tela, né? Por exemplo, de pequenos celulares, para isso aqui ficar como se fosse uma única coluna. Tá vendo que o nosso, né, layout ele fica responsivo? Quando diminui a tela, ele aumenta. E assim ele vai formatando conforme a gente colocou aqui para o grid. O grid ele vai fazer nosso sistema ficar responsível. O MB Grid Calls 2 ele vai trazer a configuração para celulares e tablets com a tela menor, mas não tão pequena como o Grid Calls 1. Aqui é para a tela média, tá? O Gap 6 vai dar o espaçamento que a gente precisa. Aqui vai dar esse espaçamento aqui no meio. E o MB6 ele vai dar um espaçamento aqui embaixo. Para o que vier aqui embaixo também, já vai ter um espaçamento automático, tá? E aqui eu coloquei um gap de 6, mas se eu quisesse colocar de 2, poderia também. Então vou deixar 6 aqui por enquanto. Tá? 6. Então, revisando, o grid ele vai deixar o nosso sistema, nosso layout responsivo para qualquer tela que acessar esse sistema, seja um celular, seja um tablet, seja um computador de tela pequena, de tela grande. Então a gente precisa utilizar esse grid aqui para fazer esse espaçamento, tá? E o gap e o MB vai dar os espaçamentos que a gente precisa. Bom, agora pessoal, a gente vai definir aqui a área do nosso gráfico onde vai ser plotado, onde o nosso gráfico vai ficar disponível para ser visualizado, né, e executado pelo JavaScript, tá? Então, primeira coisa, eu preciso de um cartão onde esse gráfico vai ficar exposto. Então, de cara aqui, a gente já pode entender que a gente vai precisar de uma div, né? Com certeza. Então, fora dessa div aqui, eu vou abrir uma nova div. Essa aqui é a minha div da página. Deixa eu dar uma indentação aqui. Beleza, vou abrir uma nova div. Opa. Ok. Dentro dessa div, eu vou trabalhar com o meu gráfico. Então, eu já vou colocar aqui um H3. Vai ser meu histórico. De leituras. Salvar aqui. Beleza, histórico de leituras, tá. E eu já vou formatar minha div para eu virar esse card que vai estar salvo o meu gráfico. Então eu vou colocar aqui já um class para definir a cor, né? Opa. Um class beige white para definir a cor do fundo. Um P, que é o espaçamento, né, de 6. O long dead, se vocês lembrarem, para criar um cartão arredondado. E o Xandal para dar essa sombrinha aqui, ó, em volta do nosso card. Então a gente já tem um terceiro card aqui pronto. Essa div, né, já está com o estilo do card, onde o nosso gráfico vai ser plotado, tá? Ótimo, ótimo.
Dando continuidade aqui, eu vou formatar também meu histórico de leituras, que é esse título aqui, né? Eu vou colocar aqui no histórico de leituras, vou colocar class e eu vou definir um text LG, né? Para deixar ele maior, grande, um fonte semi-bold, deixar um leve negrito, um MB4 e um text gray, ou seja, o cinza, né? De 700, mas não tão cinza. Tá? Vou carregar a página aqui. Observem que fica um pouco maior, um pouco cinza, mas não tão cinza, tá? E aqui o MB4 é o espaçamento que a gente precisa para afastar, né, nosso título do gráfico que vai aparecer abaixo. Então, se eu colocar aqui um 10, observe que esse espaçamento aumentou, tá vendo? Aqui, meu gráfico vai ficar aqui embaixo. E eu aumentei esse espaço todo aqui do título para o gráfico. Então, eu vou deixar um MB de 4 mesmo, que aqui já basta pra gente. E por último, pessoal, dentro dessa div aqui, eu vou apresentar meu gráfico. Eu vou utilizar uma div para ficar dentro, para apresentar nosso gráfico, tá? Preciso de uma div. E essa div eu vou dar um class relative em um H80. O que o relative vai fazer aqui pra gente? Ele vai definir o posicionamento como relativo, ou seja, ele obriga para que o gráfico, né, interno se ajuste perfeitamente quando a tela ficar menor ou maior. Então aqui eu estou vendo no notebook, mas eu estou deixando meu gráfico responsível para quê? Para quando ele estiver sendo executado no celular, ele vai ficar pequeno. Se eu tiver no tablet, ele vai ficar médio. Se eu tiver no celular grande, ele vai se adaptar àquela tela ali. Então eu estou deixando aqui o posicionamento dele relativo, né? E aqui também eu coloquei um container, defini o tamanho do container de 80. Acho que vai ser um tamanho bom aqui pra gente, para garantir que o gráfico tem espaço suficiente, tá? Mas se eu quisesse colocar um container de 30, eu poderia também. Ó, tá vendo? 30 eu coloco um pouquinho maior para visualizar. 80. Não, 80 é o que já tava, né? Colocar 40, 50%. Agora diminui um pouquinho, tá vendo? Pra gente aqui, acredito que de 80 já vai ser suficiente. Por último, e mais importante, eu vou colocar aqui dentro dessa div nosso amigo chamado Canvas, a tag, né, chamada Canvas, com um ID único, sensor chart. Salva. O que o Canvas faz? O Canvas ele é uma tag, né, do HTML para desenhar os gráficos que vão ser recebidos pelos dados que vão ser recebidos pelo JavaScript. Ou seja, o nosso gráfico vai ser plotado aqui dentro. Tá? Então, beleza, a gente já tem aqui nosso primeiro layout já pronto. Cabeçalho, as duas divs, né? Div de temperatura atual e de umidade atual. E a área onde o gráfico vai ser plotada também já está pronta. Não está funcionando, mas está pronto. Ok.